Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. A vocês que estão aqui nos acompanhando por essa live, sejam todos também bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Acho que aqui está dando um chiadinho, tá vendo? Alô? Sejam todos bem-vindos. O pastor falou a verdade, né? Domingo teve folga, eu acho que hoje o pessoal já acostumou, né? Mas amém, irmãos. Louvado seja Deus, porque estamos aqui para aprender mais um pouco sobre a palavra do Senhor. Deixa eu perguntar para os irmãos. Irmãos, lembram onde foi que nós paramos na aula passada? Gênesis? Isso, Gênesis 11, a gente terminou o 11 e nós vamos pro... É isso mesmo. O microfone vai estar aqui com o pastor Fran. Alguém que precisar ir, por favor, levante a mão, né? Que são só 4. É mais fácil agora de articular. Mas amém, meus irmãos. Deixa eu perguntar aqui. Eu fiz na última aula, na penúltima, na realidade, eu falei pro pessoal, vou marcar para a próxima aula melhor, né? Para a gente trazer, aproveitar que estamos só nós 4 aqui, um de vocês escolhe um versículo a respeito que fale sobre sabedoria. Você fez? Você já fez, Má? Não, então, você está gravado aí já? Então, a Má vai ler agora, aí então a próxima, pode ser, Suzaninha, minha querida, no próximo domingo? Não, aí ela escolhe um outro depois, que fale sobre sabedoria. Então, manda. É isso que eu queria, porque é bom. Só vou pegar o... Aí depois a Suzaninha, pode ser, Suzana, minha querida? Sobre sabedoria, tá? Tá recheado, a Bíblia tá lotada de versículos que falam sobre sabedoria, principalmente provérbios. Principalmente... desculpa, eu dei um spoiler, foi mal, mas você pode escolher outros também, né? Aí a irmã Má, então, vai começar com a... Vem cá, Gilmarinha, se alguém aparecer aí eu falo. Mas você vai escrevendo aqui, ó. Ela quer ficar no sol. Hoje esquentou mesmo. Má, começa aí com a introdução aí na sabedoria, enquanto a gente vai ajeitando a aula aqui. Tá funcionando? Não, é porque tem que sair na live. Som. Então, eu fui buscar um pouco sobre sabedoria, né? Como o professor mandou. Aí eu queria ler com vocês, e assim, o que Deus deu para mim, né? Lá em Provérbios 4, do 3 até o 9. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça os meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela o honrará. Ela porá em belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Aqui Salomão estava lembrando, porque ele foi dado a oportunidade de escolher, ele escolheu a sabedoria, quando pediu a ele, né, que está lá esse texto. Ele foi ensinado por seu pai, que ele tinha que buscar a sabedoria. Isso vem de berço, é de geração a geração. A gente, com os nossos filhos, a gente tem que... Tudo que a gente inculca na cabeça deles, é isso que vai ficar. Independente do que aconteça. Uma hora, o que a gente plantou vai ser. E assim foi com Salomão. Salomão podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu sabedoria. E com isso, recebeu mais do que pediu. Isso foi a instrução do pai dele. A gente pode ver lá em Crônicas... É rapidinho, tá? Lá em Crônicas 28... Crônicas 28... Primeira Crônicas 28, o 9 e o 10.
aqui Davi estava falando, e você, meu filho Salomão, reconheça a Deus, reconheça o Deus de seu pai e o sirva de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então, foram as instruções. O que motivou a Salomão ter pedido, né, ter feito o melhor pedido que ele pôde fazer, foi a instrução, foi desde berço. E que isso esteja no nosso coração, que a gente não está sozinho, Deus deu uma herança para a gente, né? E o que a gente plantar, a gente vai colher eles também, né? Então, assim, trazer eles para a escola dominical, ensinar a vontade de Deus para os nossos filhos não é em vão, né? Assim como não foi em vão ali na vida de Salomão, quando ele pôde escolher, ele escolheu o melhor, porque isso não foi dele, não, veio de berço. Você pode ver lá em Provérbios, como eu li, isso foi ensinado para ele, né? Foi ensinado para ele. Então, que isso esteja no nosso coração. Foi isso que Deus me deu. É isso mesmo, parabéns, minha irmã. Fiquei muito feliz, isso é muito bom. Esse Provérbios 4 é um dos provérbios que eu mais tenho grifo, né? Que mais grifo na palavra do Senhor, porque é interessante, irmãos. Eu acho que só, por enquanto, foi só a Marília que assistiu o filme, né? O Conde de Monte Cristo. Já assistiu, irmã? Beleza, então agora a gente pode, como está só nós aqui, nós podemos já... Deixa eu perguntar para os irmãos, que assistiram o filme, o que o filme transmitiu para os irmãos? Boa. Deixa eu perguntar. Quando ele estava na cela, os irmãos lembram a frase que estava escrito na cela quando ele chegou? Deus te fará. Lembra disso? Certo. O velhinho, o padre, né? Olha lá. Aí, ó. Pode desligar? Aí, ó. O que mais os irmãos se atentaram? Teve o sentimento de revolta. Isso foi. Aí Deus te fará justiça, não é isso? Aí de repente aparece um padre lá, não é isso? E é interessante que o padre fala algo para ele, não fala? Não sei se os irmãos vão lembrar. O que o padre fala para ele? Tem muito a ver com o que a Marília acabou de ler agora. Esse é o X da questão. Ele falou o quê? Eu vou te ensinar algo que é o quê? Olha que interessante, irmãos. Esse filme, pastor, ele é narrado bem na época de Napoleão Bonaparte. Bem antigo, entendeu? E o que acontece? Napoleão dá uma carta para ele levar para a França. E de repente faz uma tramóia contra ele, ele é preso injustamente. E quando ele é preso, dentro dessa prisão, ele tem uma frase, né, que provavelmente foi um preso antigo, né? Falou assim: Deus te fará justiça. Por ele ser injustiçado, ele pega toda aquela culpa que ele sente e ele fala: não existe Deus. Tanto que ele fala isso até pro padre, né? Fala: não existe um Deus que faz justiça, porque eu fui injustiçado, né? Aí o padre chega para ele e fala assim: eu vou te ensinar algo que ninguém vai poder tirar de você, que é a sabedoria. Aí por que eu estava insistindo para os irmãos assistirem este filme? Quando você pega Salomão, nós já vamos entrar em Abraão, tá? Salomão já era uma pessoa, para o nosso contexto de hoje, milionária? Não era, porque o pai dele era o rei Davi. Então ele era rico, muito rico já, certo? Dinheiro para ele não era problema, certo? Então não compensaria ele pedir mais riqueza. Só que adianta você ter um império e não saber coordenar esse império? Tá entendendo? O que adianta, por exemplo, o pastor ser um pastor de
1.000 ovelhas, um exemplo, e não conseguir coordenar as 1.000 ovelhas? Não dá. E aí o que Salomão pede? Cara, eu sei uma coisa que eu vou pedir, e vai me... Pensando nós, tá, irmãos? Estou fazendo um paralelo aqui, porque ele pediu a sabedoria. E aí o que ele pede ao Senhor? Sabedoria. E é interessante, depois os irmãos podem até ver, é interessante do jeito que Deus fala com ele. Porque fala, tipo, com as minhas palavras, tá? Muito me admirou, Salomão. Você poderia pedir qualquer outra coisa, mas você pediu sabedoria. E de fato, irmãos, Salomão foi todo o Antigo Testamento, a Bíblia fala isso, que ele foi o homem mais inteligente do mundo naquela época. Tanto que vinham reinados de fora para aprender sobre... até a rainha de Sabá, ela vai aprender com ele. Ela vai... Porque ela fala, a fama desse homem é tão grande que eu quero ver se realmente ele é tudo isso. E o primeiro julgamento de Salomão, não sei se os irmãos vão lembrar, é épico o primeiro Salomão, né? Do menino, da criança. A irmã Suzane lembra ou não lembra? Era duas mães que brigavam pelo mesmo filho. E elas brigavam. Aí uma falava, não, eu sou mãe. Eu falava, não, eu sou mãe. Não, eu sou mãe, eu sou mãe. Aí Salomão falou, então vamos fazer o seguinte, vamos partir a criança no meio e dar um pedaço para cada uma. Aí uma falou, não, concordo, pode cortar assim, eu fico com ela. A outra falou, pelo amor de Deus, eu estou falando com as minhas palavras, né? Rei, não faça isso. Não mate ele. Entregue ele para ela, mas não mata ele. Aqui que Salomão fala, verdadeiramente essa é a mãe. Ela prefere entregar o filho do que ver o filho morto. Então, isso foi épico já naquele contexto. E é isso que eu estou falando, irmãos. O Conde de Monte Cristo, ele ilustra muito isso porque domingo. Alô? Domingo. Em pleno domingo, irmãos. 10 horas da manhã. 10 horas. As pessoas saem da sua casa para vir aprender a palavra de Deus. Não é algo... Eu sempre falei, no primeiro dia de escola dominical, eu falei para todo mundo isso. Eu falei assim, a escola dominical é um culto como qualquer outro culto. Como um culto de ceia, como um culto de oração. A escola bíblica dominical é a mesma coisa. Só que aqui, a pessoa, ela tem a vantagem de expor aquilo que ela pensa. Diferente de um culto. E por que eu falo isso para vocês, irmãos? Porque a sabedoria, ninguém vai tirar de vocês. Podem te encarcerar, como foi o Conde de Monte Cristo. Podem fazer muitas coisas com vocês, mas a sabedoria, isso ninguém tira de vocês. Vou pegar um exemplo, a Suzaninha na próxima aula vai trazer aí da sabedoria, mas igual a Marília. Ela pegou um Provérbios, já associou Salomão, que escreveu Provérbios, pegou o conhecimento do pai, que é de pai para filho, daí a educação que minha irmã está fazendo, trazendo as filhas para a escola bíblica, nós como os pais, ensinando nossos filhos, né, o caminho, igual o Fê explicou muito bem, no caminho que ele deve andar para compartilhar junto. E isso, irmãos, ninguém vai tirar da cabeça deles como ninguém vai tirar da nossa cabeça. Então aqui a gente não está perdendo tempo, a gente está ganhando tempo. Tá entendendo? Porque os cristãos que vêm para a escola bíblica dominical, eles têm uma formação solidificada na palavra. E o ser humano, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, o ser humano é fácil de ser enganado. Eu tenho um livro de um francês, eu preciso terminar mas chama Gustave Le Bon. Ele fala assim, chama a manipulação das massas. É fácil você manipular o povo. Tem curso que faz isso. Porque o ser humano, ele é movido por sentimento. E é fácil você pegar o sentimento das pessoas. A partir do momento que uma pessoa já começa a chorar, ela já se entrega. Estão entendendo? Mas quando você está enraizado na palavra de Deus, você consegue discernir um pouco o seu sentimento. É o caso que está acontecendo com a gente aqui. Eu vou pegar o exemplo das irmãs, que nós aqui já somos mais, né, tiozinho. Mas, por exemplo, a Marília, que está vindo assídua aos cultos, a Suzane. Isso é solidificação. É você enraizar o seu coração na palavra. E é onde ninguém pode tirar isso de vocês. E é o que eu sempre falo para todo mundo. Gente, eu falo isso para todos que vêm conversar comigo em casa. Eu falo o quê? Existem pessoas que vão ser salvas simplesmente pela graça. Vão vir, vão assistir o culto normal, vão ser salvas pela graça. E existem aqueles que vão batalhar. Só que esses que estão batalhando, eles vão ter umas experiências tão boas com Deus,
que aquela pessoa que foi simplesmente salvo pela graça, ela não vai ter. Vou pegar um exemplo claro do nosso irmão Fê, quando o Davizinho estava com, eu não lembro o nome, é meningite, né, Fê? É, né? Ele veio aqui chorando porque o Davi precisava tirar um líquido da espinha, não foi isso, né, Fê? Foi, não foi? Foi todo aquele processo de comoção, a igreja orando. Ele ali naquele hospital, ele viveu momentos com Deus que ninguém que vai ser salvo com a graça comum vai sentir. Vocês que estão frequentando, por exemplo, a escola bíblica, não é o Rafael, é a palavra. O Rafael aqui não é nada, nem para ninguém, é Jesus. Vocês vão vivenciar experiências que pessoas que simplesmente vêm ao culto nunca vão experimentar. Só que aquilo vai ser o que Paulo fala, o vento de doutrina. Qualquer um leva. Essa é a vantagem da sabedoria. Por isso que eu falo para os irmãos, por que é o foco na sabedoria? Porque Cristo, ele é a sabedoria. Ele é isso, sabe? E se nós vemos exemplos na Bíblia, eu mandei esses dias para você pegar até nenhum deles que foi desamparado. Nenhum, irmãos. E não vai ser diferente de nós. Não é diferente de nós, entendeu? Por isso que eu falo, irmãos, a escola bíblica dominical é bom. É bom. Não é uma coisa que você fala assim, nossa, meu avô. É gostoso, irmãos. É gostoso aprender sobre Deus. Sabe, a gente aprende com tantas outras coisas, sabe? A gente já pode aprender culinária, a gente já pode aprender eletrônica, pode aprender direito. Mas e por que não a palavra de Deus? Sabe, aquele Deus que nos deu a vida. Sabe, que entregou seu próprio filho para morrer por nós. E como não entender isso? Por isso que eu falo para os irmãos, quando eu falo para os irmãos assim, ó, assistem um filme, leiam, porque é gostoso, irmãos. Assim, mas uma vez uma pessoa falou, você fala isso porque você tem o dom. Eu falo, não é dom, filho. Eu odiava ler. Sabe? Mas é obrigatório. É obrigatório. Porque, por exemplo, se não vamos supor, se não é uma pessoa que entenda a palavra de Deus, igual eu louvo a Deus, irmãos, esse dia eu estava orando por vocês. Não, eu estou de oro, né? Mas em especial estou falando, tá? Não tô, em especial pelas perguntas que foram levantadas aqui. Vocês não sabem como é que irmãos, é uma alegria tão grande, porque é sinal que o seu esforço está valendo a pena. Sabe, e eu gosto de perguntas assim mesmo, que você tem que falar, pô, mas como, velho? Eu estava conversando com a Bruna, falando, meu, da onde essas meninas tiram essas perguntas, velho? Sabe, é Deus, irmãos. E esse Conde de Monte Cristo, ele ilustra isso, porque ele foi injustiçado, só que ele, pela ignorância dele, ele não ia saber trabalhar sobre aquilo. Como se fosse o Espírito Santo. Você está me entendendo? O padre foi uma luz na vida dele. Certo? Porque lembra, o padre surge do nada ali, né? Tipo, o padre estava cavando para um lado, mas ele falou, cara, eu pensei que eu estava cavando sentido o mar. E eu vim aparecer bem aqui. Oposto, né? Porque ele ia para lá e ele foi para cá. E olha que interessante, né? O padre, porque esse Conde do Monte Cristo, pastor, é uma ilha onde o padre descobriu, tinha um rei que guardava os tesouros lá dentro, entendeu? E esse Conde do Monte Cristo, né, o padre, perto da sua morte, mostra o mapa para ele. Só que é interessante porque ele fala, não usa o dinheiro para vingança, né? Não adianta você ser milionário e querer fazer vingança. Aí depois, você vê como que é o companheirismo, né? Aí ele já usa a sabedoria, porque assim, pastor, parece que ele é tão azarado que ele consegue fugir da prisão, e ainda ele se envolve com, né? Aí ele fica, briga, de ladrão. O senhor está entendendo? Mas ali ele já usa a sabedoria, né? Porque olha a frase interessante que ele fala, eu já dei alegria para quem queria alegria, e dei misericórdia para quem queria misericórdia. Você está vendo como é interessante? Tipo, ele aprendeu há poucos, não sabe quanto tempo, mas ele já aplicou ali. Está vendo? Aí, ó, a Suzaninha anotou tudo lá. Você está vendo?
Por isso que eu falo, irmãos, aonde nós vamos adquirir inteligência? Na Bíblia. O pastor ainda fechou com chave de ouro, ó. Tá vendo? A sabedoria não ocupa lugar, ó. Olha que interessante, ó. Enche o HD. Por que eu estou falando isso, irmãos? Toda essa introdução, vamos assim dizer. Primeiramente, Deus abençoe, parabéns. Meu, alinhadinho, preciso mesmo, sabe? Alinhou as coisas, tipo Provérbios, Davi, Crônicas. Agora vai ser a nossa irmã Suzaninha, que eu também creio que vai fazer um... E aí nós vamos alinhando com as outras pessoas. Não sei se a Gilmarinha vai, é que a Gilmarinha fica ali, né? Mas também é bênção. Entendeu? Por que nós estamos falando isso, irmãos? Porque nós vamos entrar num momento agora onde nós vamos estudar muito a fé, que é Abrão, né? Nós ainda vamos começar a falar sobre Abrão, tá entendendo? E a fé, irmãos, é um contexto, como eu posso falar? Existe uma coisa que briga, divide muito a teologia, que está escrito assim, entre fé e razão. Fé e razão. Eu preciso ver para crer, ou eu preciso crer para ver? Fé e razão. São duas coisas que parecem antagônicas, uma distante da outra, mas elas são juntas, porque uma caminha com a outra, a fé e a razão, a fé e a razão, a fé e a razão. E aí o que eu vou falar? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós vamos dar o exemplo agora sobre o pai da fé. E quem era o pai da fé? Abraão, isso. É isso mesmo, o pai da fé, Abraão, entendeu? Perdão, irmãos. É esse homem que agora nós vamos começar a introduzir, entrar nele mesmo para estudar e ir alinhando todas as coisas. Certo? Eu vou pedir para os irmãos, pode ser, Suzaninha, lê para mim, ó. Lembra, irmãos, a nossa aula, ela é sempre dividida pelos subtítulos, certo? Não sei se a Bíblia dos irmãos está assim, ela começa do 1 e termina no 9. Certo? Depois vem outro título. É ou não é? Está na Bíblia dos irmãos também? Gênesis 12, pastor. Por favor. Ela começa no 1 e termina no 9, não é isso? Então o quê? Isso aqui, irmãos, se você for pegar a Bíblia original, não existe isso, tá? Isso aqui foi feito para que nós possamos ter um norte, uma direção, porque trata de um assunto, depois vai tratar de outro assunto. Por exemplo, aqui nós vamos ver o chamado de Abraão, as promessas de Abraão, certo? No outro já vai ser Abraão, né? Os irmãos já vão falar que é Abraão logo em seguida, tá? Mas Abraão lá no Egito, então já é um outro contexto, certo? Então tá, irmã Suzaninha, lê para mim, por favor. E eu sei que depois eu vou interrompendo como uma falta de... Eu vou esperar a irmã ler, então depois eu vou, tá? Abraão, Gênesis 12, do 1 ao 9, por favor. É o verde. Aí, agora pode, irmã. Pode falar. Então, na minha Bíblia fala, o tema é Abraão, vocação de Abrão. Beleza. O Senhor disse a Abrão: sai de tua terra, do meio de teus parentes, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te maldiçoarem. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos ao partir de Harã. Ele levou consigo sua mulher Sarai, o sobrinho Ló e todos os bens que possuíam, além dos escravos que haviam adquirido em Harã. Assim partiram rumo à terra de Canaã. Isso. E ali chegaram. Abraão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus viviam então nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à tua descendência.
Abraão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá, deslocou-se em direção ao monte que fica a oriente de Betel, e ali armou as tendas, tendo Betel o ocidente de Ai e o oriente. Também ali ergueu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois de acampamento em acampamento, Abraão foi até o deserto de Negueb. Maravilha. Irmãos, lendo este texto já, o que os irmãos aqui conseguem compreender de cara nesse texto aqui? Vamos lá, obediência ao chamado. Chamado de quem? Deixa eu perguntar para os irmãos, pelas nossas aulas passadas, Abraão, ele já tinha noção de quem era esse Deus ou não? Ah lá. Isso, irmãos, é muito interessante isso, tá? Lembra? Aonde foi que surge o cenário de Abraão? Qual o nome da cidade que ele vivia com o pai dele ali? Ur dos Caldeus, não era isso? Aí nós fomos, lembra? Nós fomos buscar na história, porque a história, ela nos ajuda a compreender a Bíblia, certo? Aí nós vamos buscar na história o que era Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, não era isso? E nós vemos que o Ur dos Caldeus era uma cidade totalmente idólatra, certo? Lembra que adorava o deus Lua? Os irmãos lembram disso? O próprio nome Sarai também, né, que significa de adorar, como o nome Abrão, lembra? Olhando o pai que olha para cima, lembra? Abrão é isso, o pai elevado, o pai que olha para cima. Porque os estudiosos, né, falam que ele observava os cosmos, as estrelas, entendeu? Então, por isso que ele observava muito o céu, ok? Então, é isso que é interessante, irmãos, que eu terminei a aula passada só para refrescar por causa dessa semana que nós passamos aí, né? Deus aparece para ele e fala com ele, ok? Aí o que acontece? Nós não sabemos como foi o chamado de Deus com Abraão, se foi uma visão, se foi uma voz, mas também não importa para nós, tá? O que importa é que Deus o chamou, certo? Pode falar, minha querida. Senta aqui, minha querida, que aí fica perto do microfone, senão o pessoal da live não escuta. Embora não fique claro que tenha sido mais tipo, ora, o Senhor disse. Isso, o Senhor disse, certo? Sim. Ok? Esse disse pode ser muita coisa, ok? Tudo bem até aí? Mas, por exemplo, assim, ó, eu gosto muito de conversar com o Fê sobre essas coisas né? É a mesma coisa com Adão e Eva no paraíso. Ó, nós não sabemos, né, se era Deus caminhando com eles, se era uma voz no entardecer da tarde, não importa, o importa é que eles tinham esse contato com Deus. A mesma coisa aconteceu com Abrão, mas é isso que nos fascina por enquanto, antes de chegar aqui. Olha, irmãos, a certeza que Abrão teve. Sabe, nós vamos ver aqui no texto, embora muitas coisas da nossa vida pareçam não fazer sentido, mas nós temos que crer. Crer. Por isso que eu estou falando fé e razão. Se for pela razão, irmãos, pelos nossos problemas, nós nunca vamos conseguir. Sem brincadeira. Mas se for pela fé, irmãos, é o que o pastor falou, né? Eu vou pegar o exemplo da fé, tá, pastor? Eu sei que do conhecimento, mas a fé também não ocupa espaço. E olha que interessante, irmãos, porque nós vamos pegar a narrativa do 1 aqui, olha o chamado. O Senhor disse a Abrão, certo? Não sabemos como, né? Mas vamos pegar aqui o exemplo da irmã Gilmarinha, falou com ele. Abrão, parece aqueles desenhos animados que toma um susto, né? Tipo, nossa. Ou aquele filme de Noé, né? Que tipo, Deus, olha aí, Noé, levanta aí, meu, vamos fazer um. Aí aparece, fala, Abraão, sai da tua terra. Ó o sistema de descontaminação, irmãos, como é que é. Sabe, eu acho interessante a gente atentar nos pontos, porque assim, é como se fosse o pecado rotineiro. Sabe, sai, larga, sai da sua parentela e da casa de seu pai. Aí esse foi o debate, né, que eu achei interessante também. Opa, mas peraí, seu pai? Como assim sai do seu pai? Sendo que eles saíram de Ur dos Caldeus,
juntos. Lembra, tá? Né? Nós lemos no 11 ali, né? Terá, lembra disso? Terá chega e fala, opa, irmãos, ó, filho, levanta acampamento, vamos embora. Ok? Tá entendendo? Aí lembra, graças a Deus que o nosso irmão, o Fê estava ali, o Igor também estava ali, mostrou no mapinha lá o deserto que tem naquele caminho ali, até Canaã, tem um deserto. Eles têm que subir até Arã para depois descer. Porque o pai fala o quê? Pô, imagina, vamos supor que o pastor aqui é o nosso pai na fé aqui. Oh, é o nosso pai na fé. Nosso pai biológico. Ele fala, ó, o pastor chega e fala assim, ó, Felipe, Rafael, Marília, Suzana e Gilmarinha, vamos para Canaã. Mas aqui tem um deserto gigantesco e se nós entrarmos por esse deserto, vamos todos morrer. Então nós vamos subir até Arã e da Arã vamos descer a Canaã. Certo? Só que a ideia é qual? Lembra que eu falei na última aula? Da onde foi que Terá teve essa ideia de ir para Canaã? Porque ele estava muito bem estabilizado ali em Ur dos Caldeus. Beleza? Aí foi o que eu falei, a gente estava conversando na aula passada, né? Foi o quê? Abraão chegou para ele e falou, ó, papai, o negócio é o seguinte, apareceu Deus, né? Apareceu assim, modo... Os irmãos sabem, tá, irmãos? Não sabem como é que foi o jeito. E ele falou para nós irmos para Canaã. O pai, aí ele ainda complementa assim, né? Que nós brincamos na aula passada, ó, e esse Deus é o mesmo Deus que falou com o tataravô Noé e foi falando, para dar convicção, certo? Abraão, irmãos, ele já logo creu. O pai fala, então, pois bem, filho, vamos levantar acampamento. Irmãos, vou deixar aqui, tá? Isso não está na Bíblia, o que eu estou falando, tá? E isso é como a gente assistir a série The Chosen. É para nós conseguirmos compreender, para dar fluidez no texto. Tá ok? Tá bom? Então vamos lá. Aí ele pega, eu estou no 31 ali de Gênesis 11, tá? Aí ele fala o quê? Terá tomou Abrão, seu filho, Ló, filho de Arã, né? Filho de seu filho, Sarai, sua nora, mulher, e Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra da onde? De Canaã. Ok? Até aí tudo bem, irmãos? Está Canaã no texto de vocês? Oi? Não, nós vamos chegar, irmã. A irmã Suzaninha já quer matar Terá agora. Nós vamos chegar lá. É, por isso que faz o sentido para fazer fluidez. Por exemplo, partiu de Terá, porque ele era o patriarca. Ele era o chefe da família. Certo? E a ideia de Canaã é o quê? Surgiu de quem a ideia de Canaã? Não surgiu da cabeça de Terá, porque a promessa foi feita para quem? Para Abrão. Não é isso? Só que aí ele acredita e vão tudo junto nessa caravana. Vamos lá, vamos voltar por 2. Tá? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o teu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Os irmãos conseguem identificar para mim aí no texto as 7 promessas que Deus faz para Abrão, no caso? Vamos lá, vamos uma por uma. Vou pegar aqui também, que aí nós vamos falar na mesma língua. Vamos ver que eu já até perdi já. Ó, primeiro, vamos lá, primeiro de tudo. É só ver o texto aqui respeitando as vírgulas, que aí a gente já tem certinho as 7. Ó, primeiro, farei de você uma grande nação. Beleza. Segundo, abençoarei. Terceiro, engrandecerei o teu nome. Beleza. Quarto, seja uma bênção. Isso, é a mesma coisa, seja uma bênção. Quinto, e sexto, e sétimo. Perfeito, então nós vamos trabalhar nisso, ó. Vamos lá. Primeiro de tudo, farei de você uma grande nação. Espera aí, a pergunta que a gente faz para o texto, como que ele vai ser pai de uma grande... Isso que eu estou falando é fé, tá, irmãos? Como que ele vai ser pai de uma grande nação se ele não tem herdeiro? E detalhe, a mulher dele é o quê? E mais um detalhe, quantos anos ele já tinha? Opa! Vamos supor, irmãos, tá? Suposição.
Não, Abraão já vai morrer com uma idade mais reduzida. Você pode ver, mais para frente a gente vai ver. Eles já eram... Mas por mais que seja, né, irmãs? Embora nós temos o exemplo de uma mulher aí que... Quantos anos ela tinha, Cláudia Raia? Tem, quer dizer? 70, né? 60, sei lá. Engravidou, teve filho já, né, recentemente, né? Vamos supor que... O pastor tem quantos anos, pastor? Ó, tá hein? E vamos supor que a tia Né, ela era estéril. Não pode ter filho. E naquela época, irmão, ser estéril era tipo uma maldição que a mulher tinha. De repente, Deus chega para o pastor e fala assim, ó, Francisco, eu vou fazer de você uma grande nação, tá? Tudo bem? Nenhum momento no texto você vê Abrão questionando Deus. Nenhum momento. Aqui no momento... Obrigado, pastor. Humanamente falando, impossível. Impossível. E, irmãos, eu vou enfatizar bastante nesse começo, porque isso vai gerar uma confusão tão grande lá na frente, mas tão grande, que é onde tem as divisões entre o islâmico e o judeu. Tá entendendo? A gente tem que pegar do princípio, porque vai ver que isso aqui vai virar uma bola no futuro. Mas não vamos chegar lá depois, tá? Então o que ele fala? Ó, farei de você uma grande nação. Então beleza, pô, você não vê ele falando, ô Senhor, minha mulher é estéril, ela não pode ter filho, como é que eu vou ser pai de uma grande nação? Ficou calado, certo? Segundo. E aí, quem quer falar o segundo aí? Te abençoarei. É interessante isso, irmãos, abençoar. Porque o que acontece? Nós vamos ver o que vai acontecer com o Terá mais para frente, certo? Automaticamente, ele vai herdar... Eu gostei da versão da Suzaninha, porque ela fala escravos lá, né? E assim, irmãos, nós temos que ver essa conotação, porque escravo naquela época é muito diferente do que a gente entende como escravidão hoje. Tá? É muito diferente. Tanto que os escravos naquela época tinham até direito também. Você vai ver pela circuncisão que Abraão vai ter que circuncisar os que estavam da tenda dele ali também. Está entendendo? Mas ainda não vamos chegar lá. Certo? Então ele vai ser abençoado, né? Eu o abençoarei. Ok? Engrandecerei o quê? Opa, peraí. Vamos fazer um paralelo, irmãos. Volta uma folha antes da Bíblia dos irmãos e lê Gênesis 11:4. Quem quer ler Gênesis 11:4 aí? Por favor. O que está escrito aí? E disseram, vamos construir para nós uma cidade e uma torre que chegue até o céu. Não é 11:4? Isso mesmo, tá certinho, filha. Assim nós faremos um nome. Do contrário, seremos dispersados por toda a superfície da terra. Olha lá. Boa. Lê a NVI, Mar, por favor, a 4. Porque ele vai falar a respeito do nome cérebro. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso. Opa, peraí. Assim... Nosso nome será famoso. E aí, continua. E não seremos espalhados pela face da terra. Certo, da terra nós já debatemos isso na aula passada, mas aqui eles queriam que o nome deles fosse o quê? Famoso. Eles queriam, né? O que Deus fala para Abraão? Aqui na NVI, volta a falar famoso, né? Falei, tornarei famoso o seu nome. Olha que coisa interessante, irmão, você pegar um versículo com outro. Uma coisa é o homem querer ser famoso. Outra coisa é Deus fazer Outra coisa dele. é Deus fazer você ser famoso. Você está vendo como que muda uma coisa para outra? Porque Abraão não era ninguém, irmãos. Não era o intuito de Abraão ser conhecido por todos. Mas olha que interessante que Deus falou, Abraão, presta atenção, eu vou fazer o seu nome grande. Ao contrário de poucos tempos atrás, as pessoas ali falam assim, não, o nosso nome vai se tornar o quê? Grande. Uma coisa, irmãos, é Deus te chamar. Outra coisa é você promover o seu, vamos se dizer, patamar. Está entendendo? Hoje, por que eu estou falando isso para os irmãos? Hoje, o pastor, por exemplo, para ele ser pastor, ele percorreu um crivo de trabalho, de observação, ok?
O Fê, para ser presbítero Fê, ele teve que passar por um crivo de teste. Não estou falando de teste de fazer prova, irmãos. Na nossa igreja, que eu vou chegar lá, tá? Mas ele passou por um teste. A nossa irmã Vetinha, que graças a Deus já é cooperadora, ela já estava sendo observada com a nossa preleitora Marília, Suzaninha, a nossa irmã Gilmarinha. Estão entendendo? Uma coisa é Deus te chamar. Outra coisa é você se promover. Por que eu estou falando isso? Hoje, irmãos, existem muitas pessoas que já se denominam pastor, denominam sem ser ou sem passar pelo crivo. Eu vou chegar até no chamado ainda, tá? É isso que eu estou falando, é da pessoalmente. Daqui a pouco a gente entra no chamado. Porque vai se promover automaticamente. Por exemplo, eu vou chegar ao Rafael, em nome de Jesus, daqui 4 meses eu me formo em teologia, e eu me denomino pastor, ferindo totalmente a palavra de Deus. Porque até a palavra de Deus fala disso, tá entendendo? Então vamos dizer, essa autopromoção é errado. É errado. Tá entendendo? Abraão, Deus chega para Abraão e fala assim, ó, eu vou engrandecer o seu nome. Poucos tempos atrás, vamos nós fazer uma torre para que o nosso nome se torne célebre por toda a terra. Estão conseguindo entender, irmãos, a divisão? Certo? O que é um chamado de Deus e o que é a promoção? Ok? A mesma coisa eu pego no dia de hoje profeta. O mesmo procedimento, irmãos. Tá? É a mesma coisa. Nós temos que se atentar com isso. Porque existem pessoas que se promovem profetas, às vezes agindo pelo intelecto da cabeça, pela emoção, e estão falando que é o Espírito Santo falando através da vida deles. Lembra que eu falei para os irmãos no começo da aula, o ser humano ele é pego por emoções. Se você chega e fala assim, ó, Deus está mandando te dizer, a pessoa começa a chorar, opa, achei algo ali. Vocês estão me entendendo? Lógico, irmãos, não estou falando que não existe profeta, existe, a palavra fala. Só que nós estamos falando coisa que é de Deus e coisa que é do homem. E aplicando a Abraão, lógico. Está entendendo? Então vamos lá. A terceira ele fala o quê? A primeira ele vai falar o quê? Ele tinha uma grande nação. Ele não questiona porque a mulher dele era estéril. Ele nem sequer fala que ele é velho, nada. Ok? Segundo, vou te abençoar. Aqui nós podemos colocar bênção física como espiritual, mas aqui física, porque ele vai herdar, né, muitas coisas que nós já lemos no texto. Certo? Terceiro, vou engrandecer o teu nome. Ok? Tudo bem até aí? Engrandecerei o teu nome. Depois, seja uma bênção. Ele vai se tornar... Nós vamos, o texto, irmãos, vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Eu vou falar para os irmãos daqui a pouco preparar Gálatas. Lembra que eu falei que a melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Não é isso? Boa, meus... Oh, gente, eu estou orgulhoso, velho, sério. Não é engrandecendo o meu nome, não. É de Deus, eu estou feliz porque isso grava na mente de vocês, irmãos. É isso que eu falo. Eu não sou repetitivo proposital. Não, sou. Eu sou repetitivo proposital. Mas isso grava, irmãos. Grava na mente de vocês. Nós vamos chegar lá, tá? Então ele fala, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o... Olha que interessante. E logo em seguida ele fala aqui. Olha que legal a versão NAA. E ele fala assim, ó. Amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Olha que isso eu acho interessante, irmãos, porque assim, ó, todos aqueles que vão em pró de Abraão, vamos falar Abraão, logo que o nome dele vai ser trocado mais para frente, mas para a gente já se familiarizando, é Abraão, mas tá, todos os estudos, irmãos, fala Abraão, mas até os próprios pregadores já, é difícil, né, você... O que acontece? Aquelas pessoas que vão abençoar Abraão, elas vão se tornar abençoadas por Deus. Só que aquele que amaldiçoar Abraão, ele vai ser também o quê? Mas olha que interessante, se você olhar o singular aqui, os irmãos lembram a regrinha de português, singular e plural? Lembra mesmo? Se eu pedir para falar, os irmãos vão saber. Qual é a regrinha do singular? Eu, ele e ela, né? E o plural? Nós, vós
eles e elas. Certo? Lembra? Irmão, se você pegar essa regrinha, é muito fácil você falar muitas línguas do mundo inteiro, sem brincadeira, nessa regra. Mas aqui ele fala no singular, que ele fala aqui, ó, e aquele que na NAA, tá, irmãos? Eu creio que na de vocês foi o plural, né? Foi, né? Agora eu não sei porque. Eu tentei pesquisar o porquê que ele colocou no singular aqui, não obtive resposta, irmãos, mas colocou no singular por uma explicação. Deus, ele tem mais prazer em abençoar do que amaldiçoar. Então quer dizer, Deus tem mais prazer em abençoar aquelas pessoas que estão em pró da gente do que amaldiçoar. Então a NA, uma das coisas mais foi o quê? Porque no hebraico tem um singular também, tá? Então assim, de o amaldiçoar, quer dizer, Deus tem mais prazer em abençoar do que amaldiçoar. Porque ele coloca no singular, né? Ou que te amaldiçoar. Então, estão entendendo? Vai lá. E em você serão benditas todas as famílias da... Beleza? Irmãos, abram para mim, por favor, em Gálatas 3. Por favor, irmãos. Gálatas 3. Eu não sei se a nossa irmã Juliane está assistindo essa live, mas isso eu vou pegar aqui no celular. Eu ia pegar na NA, mas vou pegar no celular também, que é a mesma coisa, tá, irmãos? Gálatas 3. Vamos ler a partir do versículo 6, tá? Vamos ler com calma, porque isso é muito interessante, irmãos, muito. Quem quer ler, por favor? Gálatas, lê, Má. Pode ser na NVI, por favor. Gálatas 3 o quê? Gálatas 3, 6. Você vai ler até 14, tá? Considerem o exemplo de Abraão. Ó, vamos lá. Desculpa, Má, eu vou te Tá, interromper. tranquilo. Sim. Considerem. Olha, lembra, deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. O apóstolo Paulo, ele já tinha o Novo Testamento em mãos? Não, né, Fê? Ó, que interessante. Não tinha, né? Então, os estudos de Paulo foi a partir de quem? Então, ó, vamos lá, certo? Irmãos, o Novo Testamento, para vocês terem ideia, ele só foi realmente... É pena que naquela época não era gravado ainda. Foi no ano 320. Foi onde formou o Novo Testamento. Tá? Para os irmãos terem uma ideia, as cartas de Paulo ela é mais antiga do que os evangelhos. Tá? Paulo ele escreve, a primeira carta que nós temos de registro de Paulo é 52 depois de Cristo. Tá? Tessalônica, a primeira Tessalônica de registro escrito. Tá? Então, as cartas paulinas, elas são anteriores ao próprio Marcos, Lucas, Mateus e João. Tá bom? Tudo bem até aí? Depois, acho que os irmãos que gostam vão trazer o cânon, né, pra gente. Então, assim, ele só tem, como o Fê falou sabiamente, ele só tem a luz do Antigo Testamento. Lembra? A Bíblia, a melhor interpretação da Bíblia é ela mesma. Certo? Ele está escrevendo aos Gálatas à luz do Antigo Testamento. Aí ele começa, olha que interessante. Vai lá, Má, por favor. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar,
pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Opa! Nossa, irmãos, olha como nós vamos explorar esse texto aqui. Olha como é que Paulo... Irmãos, eu vou ser sincero com os irmãos, o pessoal brinca porque tem uma figurinha de Paulo calvo, o pessoal fica brincando, né, que eu sou discípulo. A gente tinha tem um grupo nosso, fica zoando que eu era discípulo de Paulo, que eu tenho um monte de livro de Paulo em casa, né? Paulo, irmãos, ele é um homem muito sábio. Todos nós, é isso que eu vou falar, tá, irmãos? Todos nós foi escolhido a dedo por Deus. Não estou falando que Deus tem um dedo gigante, né? Os irmãos já estão cansados de saber disso, né? É figurativo, irmãos, tá? Todos nós, irmãos, fomos escolhidos por Deus. E todos nós temos algo que Deus viu em nós. Estão entendendo? Por exemplo, assim, ajudar, estudar, tudo isso Deus viu em nós também. E Paulo, ele tem, vamos dizer, um plus a mais, modo de dizer também, tá, irmãos? Porque assim, ele usa as palavras muito precisas e objetivas, ele não fica rodeando, ele vai falando. Então ele começa assim, nós vamos estudar esse texto, tá? Lembra que eu parei na onde ali? Na última promessa, Ivetinha, nesse texto de Gênesis 12, até o versículo 3, Deus faz 7 promessas a Abraão, tá? Nós falamos 6 e paramos nessa, que ele fala que em ti serão benditas todas as nações da terra. Todas as nações da terra, ok? Paulo, à luz de Gênesis, vai explicar. E olha que interessante, irmãos, ele começa, né? Eu vou tentar aqui que a gente vai, tá? Os irmãos sabem que eu vou lendo, né? E nós vamos fazendo uma coisa expositiva. Ele fala assim, ó, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Olha que interessante, irmãos, o crer. Crer. O que Hebreus fala? A fé, o quê? Vamos lá, irmãos. A fé é o firme. Olha que interessante. A fé é o firme fundamento das coisas que não. Mas fé, razão. Pode falar, Fê. Prova das coisas que se esperam, né? Vai lá, meu querido. Tremendo isso aqui, porque nós vamos chegar lá, meu irmão. Ele foi imputado como justiça. Você vê que nós somos justificados em Cristo, né? Meu irmão, ele vai atrelar. Ele já estava na promessa. Meu Deus, que tremendo. Boa, Fê. Marca aí, ó, já estava na promessa. Eu estou falando isso, irmãos, pelo seguinte. Não é o meu intuito trazer o debate. Se depois nós quisermos um debate mais acalorado sobre o que eu vou falar, nós marcamos uma reunião, não em escola bíblica, e debatemos, tá? Não estou falando isso. Existe, irmãos, muitas pessoas acreditam que existe um exclusivismo muito forte para os judeus. E muitas pessoas acreditam melhor não falando a palavra, e muitas das pessoas idolatram Israel como se fosse uma supernação. Pastores que estendem a bandeira de... Quem nunca viu a bandeira de Israel nas igrejas? Pessoas usando o mezuzá. Não sei se os irmãos sabem o que é mezuzá. Ele é o pergaminho de os mandamentos. Ele fica na lateral, onde os judeus passam o dedo e beijam, para trazer paz e prosperidade para o ambiente. Existem cristãos hoje pregando de kippá, que é aquela... Eu preciso também usar para dar uma tampadinha na careca, mas... O kippazinho, sacos de pano, é pano ou sei lá como é que fala, né, Fê? Sacos de pano, não sei. Estão entendendo? Eu vou chegar lá, eu estou fazendo esse rodízio, irmãos, eu estou falando porque isso aqui, pode falar, Ivetinha, vai dividir muita coisa. Olha lá, ó. Não, depois a gente chega nisso daí. Calma. Boa, irmã. Depois eu vou chegar a toda essa humanidade. Grava isso aí, tá? Depois, isso é uma outra coisa que vai... nós vamos falar, e aí não vai terminar a aula hoje. Mas grava isso daí, que nós vamos começar a aula que vem falando sobre isso, tá? Não deixa eu esquecer, por favor. Ok? Beleza?
Grava, que isso aí é outra coisa que o Fê já até deu risada. Vamos lá, irmãos. Ó, igual o Fê falou aqui, igual a Maleu, é o caso de Abraão, que creu em Deus. Você vê que ele não usa, o próprio apóstolo Paulo já não usa Abrão, ele usa Abraão, pela promessa, tá? Normal, tá, irmãos? Que ele acreditou, e ele já foi o quê? Igual o Fê falou? Justificado. E ele, aí, Paulo está tentando falar para os caras, calma, que é só o começo da emoção. Nós vamos chegar lá, certo? E aí ele fala assim, ó, saibam, portanto, que os que têm fé que são o quê? Filhos de... Opa! Vai lá, meu irmão, fala aí, Fê. Desculpa te interromper de novo, tô Não, participando vambora, um pouquinho. pode falar. Porque o 7 aqui, ó, na minha versão diz assim, né? Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Isso daqui é tão interessante que Vai lá, Jesus Fê, explica vai isso aqui. Quando ele fala acerca de quem? De Zaqueu, né? Boa! Verdadeiramente chegou salvação nessa casa, porque esse verdadeiramente é filho de Abraão. Porque ele usou da fé, Filho mano. do quê, Fê? De Abraão. Tremendo, mano. Então eu pergunto, irmãos. Eu vou lá depois. Vamos voltar ao texto aqui. Eu me empolgo. Irmão, a Bíblia, eu vou falar para vocês. Quando vocês começam, igual a Má fez com o estudo, desculpa falando. Vetinha vai chegar, depois eu vou te dar também a multa, viu, Jetinha? Eu vou te dar a multa depois também, tá? Que ficou na Suzana e o próximo é você. Sobre sabedoria, tá? Mas assim, a Bíblia, irmãos, ela é um oceano inesgotável. Achei tão bonitinho quando o pastor falou na aula passada. Quanto mais a gente entende, mais a gente sabe que não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente compreende que não sabe nada. Isso é uma virtude, irmãos, de humildade. Esse versículo é pesado, irmã. Impossível. Impossível. Como a mesma coisa que fala, quem contende contra Deus e tem paz. E tem, viu? Tem muito besta por aí. Entendeu? Estão entendendo? Então, assim, vamos lá. Os que têm fé são filhos de quem? De Abraão. Opa! Então, peraí. Se tem fé, logo, nós temos parte naquela herança. Os que te abençoarem, eu os abençoarei. Vamos continuar. Ora, tendo a Escritura, lembra? Antigo Testamento, ele está se referindo à Torá, Antigo Testamento. Tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela... Olha que interessante, irmãos. Não sei se os irmãos... Em Abraão, irmãos, nós vamos terminar. Deus já estava justificando os gentios. Não existe uma nação exclusivista. Estão conseguindo compreender? Nós vamos chegar ainda mais lá. Calma que nós estamos na primeira parte de Gálatas. Nós vamos ver a segunda parte de Gálatas. Tá entendendo? Pode falar, irmã. É que precisava do microfone, né? O pessoal da live, né? Não é, mas é por causa do pessoal da live. Senão fica Pode vazio, se aproximar, Gilmarinho. Vetinha, se quiser se aproximar Senão também. fica vazio. Que Eu sei que você tá com a Israel dúvida aí. seria a nação que deveria servir de exemplo para as outras nações. Não seria isso? Ó, se você ler a Bíblia inteira, você vai ver que Israel não era a nação de exemplo. Isso. Isso. Porque assim, irmãos, Deus mostra o quê? Como que o ser humano é falho. Lembra que nós estávamos falando aqui na porta, né? A Bíblia, irmãos, ela está recheada de defeitos humanos. Você pode ver a mesma coisa no livro de Juízes. Os livros de Crônicas. Levantava rei, adorava o Senhor, Deus abençoava. Entrava outra nação, outro rei, não adorava a Deus, castigo. Ia indo. E assim é a humanidade até nos dias de hoje, irmãos. Deus pode te corrigir aqui. Você chora no culto, Deus fala com você. Você sai dessa porta, bate o dedinho do pé na quina da... Pronto. Porque nós somos seres humanos, irmãos.
Nós ainda estamos presos num corpo pecaminoso. Não estou falando que nós temos que aderir ao pecado, não é isso. Mas nós ainda estamos como seres carnais. E apóstolo Paulo está falando que, presta atenção, todos aqueles que têm a mesma fé que Abraão, que acreditaram, eles já estão sendo o que? Justificados no Evangelho. O que é o Evangelho, irmãos? A palavra Evangelho. Boas novas, não é isso? A boas novas de salvação. E isso, Cristo, é as boas novas. Então ele está falando aqui, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o que? O Evangelho. O que Paulo está falando assim? Já pré-anunciou Cristo. Estão entendendo? Cristo. E aí ele continua. Dizendo, em você serão abençoados todos os povos. É a 7ª promessa. O que Deus fala para Abraão? Em ti serão benditas todas. Olha o plural. Nós tivemos uma aulinha, mini aulinha de português aqui. Se é plural, irmãos, é uma nação? Sim ou não? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Está entendendo? E ele continua, e Paulo vai aprofundando mais. De modo que os que têm fé são o quê? Benditos, abençoados, a minha também. São abençoados junto com quem? Opa! Então eu pergunto para os irmãos, até para o Fê também, que graças a Deus está participando muito bem da aula hoje. Só os judeus, irmãos, eles são prósperos? São? Só os judeus têm dinheiro nesse planeta? Sim ou não, irmãos? Outras nações Pode também. falar, irmão, nós estamos na escola bíblica, se tiver errado nós Não, vamos corrigir. óbvio que não, Rafa. Peraí, obrigado, Fê. Só o povo judeu é abençoado? Não, de forma alguma. Deixa eu te perguntar, irmãos, as maiores petrolíferas, elas são judias ou são árabes? É de povo muçulmano. Opa, são do quê, Fê? Muçulmanos. Islâmico. Da onde nasceu a nação do islamismo? É. O filho primogênito de Abraão, Ismael. Pergunto eu, não só... Pode falar, irmã Vetinha, eu já termino. Era isso, não? Pergunto eu, só os muçulmanos são prósperos? São ou não são? Existem mais nações que são abençoadas também? Próspera? Sim. Ou não? Sim. Sim? Pergunto, existem brasileiros não judeus e muçulmanos que são milionários? Sim. Os próprios donos da Ambev. São ou não são? 3 sócios, eles não têm parentela nenhuma. São multimilionários, tanto que ia comprar a Unilever, que é a maior empresa da Inglaterra. Irmãos, vou falar algo para vocês. Isso o Fê enfatiza muito também aqui, a Má também. Se vocês estudarem, tiver uma boa faculdade, um bom inglês, uma boa colocação no mercado, vocês vão ser a mesma coisa. Estão entendendo? Nós temos que tirar esse mito da cabeça que só o povo judeu é próspero. Não é, irmãos. Não é. Deus está falando aqui o quê? O próprio apóstolo Paulo está falando assim, se vocês estão acreditando, vocês vão fazer parte daquela bênção que Deus falou para Abraão lá no começo. Nós, irmãos, como cristãos ocidentais, nós temos que desmificar essa coisa sobre Israel. E eu não estou aqui menosprezando a nação de Israel, não é isso, irmãos, não é esse o intuito da aula, tá? Não é esse o intuito da aula, e nem estou difamando Israel, nem o povo israelita de forma alguma, não é isso. O que eu estou falando é o que? Nós temos que parar de exaltar Israel, falando que eles são os únicos que podem todas as coisas. E não é, a palavra está falando que não é. Não é o Rafael que está falando, é a palavra. E ainda Paulo vai afunilando. E nós estamos falando, irmãos, de um benjamita. Paulo era ou não era da tribo de Benjamim? Para os irmãos entenderem, a tribo de Benjamim era a tribo mais orgulhosa de todas as tribos. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
Ninguém arrisca? Não? Por que que... Não sabem? Eu vou deixar para vocês me trazerem na próxima aula. Tá? Chuta, pode chutar, irmãos. Ó, os benjamitas, eles eram a nação mais orgulhosa das 12 tribos. Tá? Mais orgulhosa. Só que, se você associar os benjamitas com Juízes 20, depois ler o que eles fizeram em Isaías, vocês vão ver que não... Mas eu vou falar, que eu não sei se os irmãos... Então eu vou falar, vai. Por quê, irmãos? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul era benjamita. Eles têm esse orgulho por ser o primeiro da tribo deles. Está entendendo? E Paulo, por ser um benjamita, ele já tinha vamos assim dizer, né? Só que aí Paulo tira todo aquele judaísmo dele, irmãos. Isso que eu acho fantástico. Irmãos, não existe ninguém em que o Espírito Santo não possa converter. Não, irmãos, a única pessoa que não pode se converter mais é o diabo e seus anjos. Agora, irmãos, não existe vaso que você fala assim, não, isso daí acho que nem o diabo quer. Irmãos, não tem poder maior que o Espírito Santo. Não existe. Paulo, um judeu de classe nível hard, ele pega todo aquele conhecimento, não vou falar pelo horário, mas ele fala o que ele... E ele afunila tudo para quem? Cristo. Cristo. Então ele não faz nome, ele não dá nome, ele não se engrandece, ele simplesmente fala assim, ó, se vocês, Gálatas, nós, vamos dizer, estudando agora, se vocês têm a mesma fé não, né? Se vocês têm a fé, se vocês acreditam, vocês serão abençoados, porque vocês fazem parte da promessa de Deus. E aí ele continua, aqui já deu hora, né? Misericórdia. Rafa, Oi, você falando aí dos judeus que são abençoados, prósperos, né? Justamente em cima de Gênesis 12, muita gente atribui, né? Não, eles são prósperos porque eles têm a promessa e tal. Mas se a gente for ver, a promessa é mais para nós do que para o povo judeu. Eita, aí, ó, né? Feio, ó. Outra coisa, o judeu ele é próspero e realmente eles são um dos povos mais poderosos da terra. Por quê? Uma vez eu ouvi um rabino explicando isso. Por favor, filho. Eles falaram o seguinte: por que a gente busca sempre a prosperidade e sempre estar no topo? Porque a gente sempre foi uma nação perseguida. E a gente aprendeu, se a gente tiver poder, nunca a gente vai ficar abaixo, entendeu, de ninguém. Então, como eles foram muito perseguidos por ser um povo humilde, sempre foram, né, ali, levaram os cativos várias vezes, até chegou em Hitler, né, Hitler massacrou eles, ele falou, não, se a gente deter o poder, a gente nunca vai ficar por baixo. Então foi por isso que eles buscam sempre ter a condição financeira em alto nível. E eu te pergunto, Fê, a gente busca poder através do quê? De Cristo, né? É que eles esperam para o mundo, né, Rafa? Conhecimento. Pegando o que o Fê falou de Cristo, nós como os cristãos. Mas por que as pessoas têm poder? Conhecimento, irmãos. Não sei se foi o Fê ou foi o Jô que me falou, os próprios economistas, eles detalham todinho Provérbios, irmãos. A gente brinca, posso falar para você, o mal do cristão, irmãos, eu não sei se foi John Piper que fala, é que ele não sabe o poder que ele tem na mão dele, que é a Bíblia. Porque tem pessoas, irmãos, não crentes, que leem essa Bíblia para ganhar dinheiro. E não estou falando de pastores, estou falando de pessoas que investem no mercado financeiro. Porque Salomão ensinou isso. Está aqui em Provérbios, irmãos. Por que nós estamos querendo doutrinar os nossos filhos? Porque é a palavra. Por que, por exemplo, nós pagamos caro pela escola dos nossos filhos? Porque o protestantismo entendeu que é só a Escritura. E a Escritura fala que nós temos que ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar. E um dos meios para que os nossos filhos não fiquem alienados é o estudo. Irmão, se existe uma coisa que mais brigou pelo estudo no planeta, foi o protestantismo. Por isso que o Ocidente é essa potência que é hoje. Por isso que ninguém quebra os Estados Unidos, por isso que ninguém quebra a Inglaterra, por isso que todo mundo quer ir para o Canadá. São países ocidentais, são países protestantes, porque o protestantismo, ele desalieniza, não sei se é essa a palavra, a mente de ser aquele, você vai bater martelo a vida inteira. Desculpa, irmãos, eu vou pegar o exemplo do pastor, não é menosprezando, tá, pastor?
O pastor cresceu na roça. Foi ou não foi, pastor? Tem pessoas na roça que falam assim, filho, eu não sei o pastor, mas tem pessoas que falam assim, filho, você vai viver da enxada a sua vida inteira. Vamos se dizer, como é que é o nome do pai do senhor, pastor? Vamos se dizer que o senhor José chegou para o pastor Fran e falou assim, ô Fran, ô Francisquinho, ô Bonitinho, não sei, ô Chiquinho, como? Ursinho, ô Chiquinho, é o seguinte, deixa que o pai vai viver da enxada agora, mas eu, pelo suor, vou pagar a escola para você. Para que você não viva da enxada, mas que você comande todo esse território que a enxada trabalha. Isso é uma visão protestante, irmãos. O senhor está entendendo? Isso é uma visão de colocar... Por exemplo, por que o pastor Fran induziu os filhos deles a estudarem? Sempre é o quê? Filho, estuda para você ser alguém... Eu falo isso para minha filha. Filha, você estuda para você não ser o que o pai sempre foi. Tipo assim, trabalhar. Você tem que ser mais. O que a Marília ensina para a Lorena. Irmãos, e você querer mais para o seu neto e para o seu filho, não é orgulho. É o que Cristo ensina. Abençoado. Eles vão ser prósperos. Vão ser abençoados. Você pode dar um exemplo? Posso dar um exemplo para vocês disso? O nosso irmão Jonatas. Olha o que ele está fazendo com a finança da igreja, irmãos. Mas se ele não estudasse numa das melhores universidades, ele ia ter esse gabarito para poder conduzir? Não, ele tem que estudar. Ele tem que perder noite de sono. Pode falar, irmã Vetinha? O meu pai ensinou para nós assim, que mulher só assinando o nome estava bom. Ah lá. Então, Olha eu isso. com 11 anos Olha de isso. idade, não tínhamos nem documento. Meu Deus. Aí a minha mãe pegou, foi atrás de documentos dela para poder registrar a gente. Até quando a gente ficava doente, não tinha como, porque não tinha nome, e de ser atendido em hospital. E ela pegou, colocou a gente na escola, eu fui para o pré e teve muita dificuldade por a gente não ter conhecimento. Mas, graças a Deus, que a palavra é maravilhosa, porque através da leitura da palavra, o Senhor vem dando um conhecimento para mim. As minhas irmãs Glória a Deus. tiveram a Glória a possibilidade de estudar, e eu vejo que Deus dá muito conhecimento. Aquilo que foi escasso para a gente por um tempo, o Senhor vem abençoando. Você tá vendo, Mas a Betinha? importância do conhecimento é muito grande. Deixa eu te pergunto, quem foi que mais lutou? Irmãos, eu não estou falando de feministas, tá? Depois, graças a Deus, acho que alguns irmãos vão trazer esse estudo para os irmãos. Existe uma coisa diferente, tá? Mas quem foi que sempre brigou pelos direitos humanos? Vocês sabem? Foi o protestantismo, irmãos. Nós somos protestantes. O nome protestantismo vem disso, de protestar algo. Estão entendendo? Porque, irmãos, antiga, era isso que a Ivetinha falou. Mulher era feita para fazer filho e pronto. Cuidar de casa. Até esqueci, perdão. E cuidar de casa. O protestantismo veio e falou assim, ó, o Marília, se você estudar, você pode sim ter um lugar no mercado. Porque o que adianta você estudar, acordar cedo, pagar milhões em livro, e o Rafael dormindo o dia inteiro, ter mais direito que você? Não. Isso, irmão, se chama democracia. Democracia. Está entendendo? Se a Ivete estudar, se a Ivete tiver excelentes cursos, se a Suzana tiver excelentes cursos, automaticamente ela vai ingerir um lugar maior no mercado de trabalho. Vocês estão conseguindo entender? Isso que eu estou pegando desde Abraão, irmãos. Tá? Vocês estão entendendo? Isso que eu estou pegando desde Abraão. Porque assim, foi o que o Fê está explicando. Nós se tornamos, vamos dizer, uma nação assim. Eu gosto muito dos judeus falando isso, mas eu gosto... Já? Mas eu gosto também de duas nações que fizeram muito isso também. Embora não possa soar bem, mas foi a Alemanha, tirando a parte de Hitler, a gente pode entrar depois na história, e Japão. Tá? Porque assim, irmãos, se você se organizar aqui, vamos supor, nós aqui, Suzana, Marília, Rafael, nós aqui, a partir de hoje nós vamos tirar 4 horas do nosso dia só para ler e estudar. Nós vamos pegar 2 horas para ler somente a palavra, e depois dessas outras 2 horas o Fê, vamos dizer, gosta de engenharia, a Marília gosta de direito, a Suzana gosta de moda, a Ivete gosta de ciência, o pastor gosta de agronomia. Nós vamos dividir essas 2 horas, cada um vai estudar um pouco.
Pegando, de novo, o filme A Paixão de Cristo. O Conde de Monte Cristo. Ele só ensinou a sabedoria através do quê? Lembra? Ele ensinou física, ensinou matemática, história. Não foi? Nós, alimentando o nosso cérebro, automaticamente, irmãos, Marx vai falar uma coisa interessante, quando ele fala o espírito capitalismo, né? Eu vou pegar o nome do livro para os irmãos. Irmãos, me fugiu. É o livro mais famoso dele. Pode falar, irmão. Ô, Rafa, e tem uma pesquisa Márcia, que eu assisti pesquisa falando que a pessoa que lê a Bíblia uma vez, o cérebro dela já tem diferença. Aí depois disso, eu falei, Deus, então se a gente lê todos os dias, imagina como não ficará a nossa mente com conhecimento. E em Provérbios 31, o Senhor já mostra uma mulher ágil, uma mulher que trabalha, uma mulher que não só cuida da casa, mas uma mulher que sai, uma mulher empreendedora e bem-sucedida. Você está vendo a diferença de ser sucedido? Antes disso, irmã, nós temos o exemplo de Débora. Quase nenhum pastor fala sobre Débora. E Débora foi uma das juízas. Você pode assim dizer, para mim é juiz, né? Independente. Mas fala, você está entendendo? Não só ela, eu estava conversando com uma mulher esses dias e falando sobre Cristo e falei para ela, porque ela estava, né, cabisbaixa, né? Porque, desculpa aqui, irmãos, eu vou falar aqui, mas não quero que ataque a cadeira em mim, né? Que ela descobriu na Bíblia agora que não existe pastora. E ela estava decepcionada no nome pastor, entendeu? Aí ela ficou, ela ficou meio triste, assim, porque ela falou, Rafa, a vida inteira eu fui doutrinada pensando que existia pastor. Calma, irmãos, não ataca a pedra. Só que aí eu cheguei para ela e falei assim, eu vou te falar a importância da mulher. Falei para ela é muito sábia na Bíblia. Eu falei assim, Jesus apareceu para quem primeiro? Opa, peraí, era homem ou era mulher ali? Quem acreditou mais, as mulheres ou os homens? Enquanto os homens estavam lá, todos chorando, Jesus foi embora. As mulheres, ele já veio, ele apareceu para nós. Foi ou não foi, irmãos? Como foi o nome daquela, eu esqueci o nome daquela mulher, Fê, que estendeu o lençol lá para os espias? Raabe. Obrigado, irmã. É mencionado até o nome dela, né? Foi abençoada. Raabe era homem ou era mulher? E era uma mulher da vida adulta. Para a gente poder dizer assim, né? Estão entendendo? Foi ou não foi? O livro que eu estou falando, pode falar, Mar. Acho que é esse. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Boa. Por Max Weber. Max Weber é um... depois a gente pode falar também sobre ele. Os fundadores do pensamento sociológico. Quem gosta de ler esse livro, irmãos, quem gosta de ler e quiser comprar, é uma excelente obra. Na parte que ele fala do protestante, tá? Porque assim, ele vai falar o seguinte, ele estuda o protestantismo e ele tenta entender porque ele é um ateu. E ele tenta entender por que o protestante, ele prospera tanto. Tá entendendo? E aí ele vai estudar, ele não brinca, irmãos, eu falo, ele não brinca de ser crente. Ele é ateu, e ele vai usar a Bíblia para contra-atacar. Não é uma coisa que ele está falando que é bonzinho, eu já estou terminando, tá, irmã? Rapidinho, não deu nem tempo de terminar os versículos de Gálatas. Ele fala o quê? Por que os protestantes, eles prosperam tanto? Os irmãos vão ver a leitura, ele vai falar assim, ele tira alguns pontos, mas os principais é o seguinte, ele fala assim, eu entendo por que os protestantes são prósperos, porque a palavra fala, ele usa a palavra, que quando você trabalha, você tem que trabalhar como se fosse para... Então, se você trabalha como se fosse para Deus, você não vai roubar o seu patrão. Vai ou não vai, pastor? Você vai chegar atrasado? Porque se é para Deus, você fazendo essas coisas, automaticamente você vai ou não vai subir de cargo? Porque o patrão vai falar assim, nossa, a Bia chega no horário exemplar. A Bia é uma boa funcionária, não chega atrasada, quando eu preciso ela está aqui. Porque na cabeça do patrão, ela está fazendo pela empresa. Na cabeça da Bia, eu estou fazendo para Deus. Outra coisa que ele vai estudar, o protestante, ele tem uma reserva. Ele ganha dinheiro, mas ele tem uma reserva. Por isso que ele é próspero. Porque ele investe no ensino. Aí ele começa a falar por que os estadunidenses ensinam investimento para os seus filhos desde essas idades.
a poupar dinheiro, e por aí vai, irmãos. Aí a gente continua, o livro trabalha em torno disso. Por isso que ele fala o espírito do capitalismo, porque ele fala assim, o protestantismo, ele traz o capitalismo para o meio do povo, que é você ser próspero. Tá entendendo? Você ser próspero. Pode falar, pastor. Eita, aí ó, o pastor já, o profeta, ó. Você viu o que o pastor falou no versículo? Por que gastar dinheiro naquilo que não é bom? Pão. Bom, não é pão, perdão. Que não é pão. Então assim, irmãos, ou você compra um pão de uma tonelada... Tô brincando. Irmãos, ó, nós paramos, lembra? Gênesis 12, 3, com Gálatas. Lemos até o 8 só ainda. Nós chegamos no 8 ainda, hein? Certo? Irmãos, rapidamente, tá? Leiam em casa. Deixa para todo mundo aqui. Terminam de ler Gênesis 12 até o 9 e lê Gálatas 3 até o 16. Tá? É onde Paulo vai falar das leis, que a lei vai ser posterior ainda. Tá? Tudo bem até aí? Então tá bom. E a irmã Suzaninha, domingo que vem, sabedoria. E aí depois, no outro domingo, já vou escalar a irmã Ivetinha, então. Vamos ver se ela aceitar, né? É só trazer um versículo, irmão, uma meditação sobre sabedoria. Tá? Deus abençoe, irmãos, pela paciência, né? Foi muito bom hoje a aula, graças a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Sementinhas. Eles estão aprendendo sobre os livros da Bíblia. A irmã Bia.